E aí, empacou? Desempaca comigo mais um tema de história geral para vocês. Resumo hoje, nazismo e fascismo. Fascismo e nazismo, ou nazifascismo, como vocês quiserem chamar, a gente vai falar sobre características desses movimentos e como eles surgiram. Lembrando que isso aqui é um resumo, mas é um resumo completinho para vocês e eu sempre aviso isso em live na Twitch ou nas minhas redes sociais. Então sigam, os links estão aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. E também o resumo de tudo que eu coloco aqui, eu deixo nessas tarjas aqui, nos vetores, eu deixo aqui na descrição para vocês. Vamos lá então começar. Fascismo e nazismo são movimentos totalitários, significa que o Estado ele é totalitário, ele manda em tudo. Ultranacionalistas que valorizam muito a questão nacional, tá? A questão nacional contra, inclusive, bati aqui no microfone, outros países, outras culturas. Tem como características o combate ao comunismo, são movimentos anticomunistas que surgiram respectivamente na Itália, primeiro na Itália e depois da Alemanha. A Alemanha ela pega muita influência, o nazismo alemão pega muita influência do fascismo italiano e coloca lá as suas características. E são dois movimentos que perseguiam muito minorias em seus respectivos países, minorias culturais em seus respectivos países. Então basta vocês lembrarem, por exemplo, dos judeus, no caso da Alemanha, sendo perseguidos pelos alemães, que falavam, vocês não são alemães, então perseguiam, matavam, escravizavam e por aí vai. Na Itália, o fascismo surgiu através da presença totalitária do seu líder, o Benito Mussolini. Inicialmente, lá em 1919, eles faziam muitas críticas, inclusive dizendo que a Itália foi humilhada na Primeira Guerra Mundial, que é de 1914 a 18. Só lembrar, a Itália ela entra na Primeira Guerra Mundial do lado da Tríplice Entente, que é do lado da Tríplice Aliança, do lado do Império Alemão e do Império Austríaco, mas ela muda de lado em 1915 porque a Inglaterra promete, inclusive, se a gente vencer essa guerra, nós te daremos ajuda econômica, terras, e isso não aconteceu. Então a Itália se sentia muito humilhada. E aí vem a questão nacional do Benito Mussolini falar assim, a gente foi humilhado internacionalmente, a gente precisa criar um movimento forte aqui para fazer frente a essas pessoas ou a esses estados que nos humilharam. Mas em 1922, que aí é onde que o bicho começa a pegar mesmo, que ocorre a marcha sobre Roma, é onde os fascistas, representados pelos camisas negras ou camisas pretas, que usavam fardas pretas, marcharam, milhares de fascistas marcharam na cidade de Roma exigindo poder, exigindo participação no poder. E é através desse movimento que vem crescendo que o rei da Itália, a Itália era uma monarquia parlamentar, o rei da Itália, que é o Vítor Emanuel III, ele coloca o Benito Mussolini para ser o primeiro-ministro italiano. Então você tem o rei, aí coloca o Benito Mussolini para ser o primeiro-ministro. Mas o Partido Fascista foi ganhando cadeiras no parlamento, esse discurso nacionalista foi crescendo na Itália, ao ponto de que o Mussolini, em 1925, ele acaba derrotando, destruindo a monarquia italiana e se tornando ditador. Que no caso dele lá, eles vão chamar de Duce, que é o ditador italiano. E aí começa a colocar em voga toda a perseguição a ingleses, a outras minorias, dizendo que é um Estado totalitário, violento. O fascismo tem como característica o uso da violência, o uso da força, encurralando inclusive religiosos ali. É o que vai acontecer em 1929, num acordo com a Igreja Católica, a ditadura de Mussolini com a Igreja Católica, chamado de Tratado de Latrão, onde o Papa Pio XI ele legitima perante a Santa Sé o fascismo na Itália enquanto poder, em troca ele ganha o Vaticano como Estado independente. Na Alemanha, aconteceu algo parecido, mas com suas características. Você tinha o Partido Nazista, o Partido Nacionalsozialista, por isso que vem nazista, Nacionalsozialista, que é o Partido Nazi. O Partido Nazista foi crescendo, principalmente criticando tudo que estava acontecendo na crise que a Alemanha passava por conta da crise de 29, foi crescendo, que tinha muito desempregado na Alemanha, e aí aos poucos eles foram aumentando o número de cadeiras no parlamento, até que chega lá em 1930, eles passam a reivindicar inclusive o poder,
Em 1933, eles conseguem, através de um conselho de ministros, colocar Adolf Hitler como chanceler alemão. Você tinha o presidente da Alemanha, aí a Alemanha não era uma monarquia, era uma república parlamentarista. Você tinha lá o presidente da Alemanha e você tinha o chanceler, que era Adolf Hitler. O que vai acontecer a partir daí é que em fevereiro de 1933 o parlamento alemão pega fogo, o Reichstag pega fogo. E o Hitler resolve, ele fala assim, a gente não vai precisar de trocar, não vai precisar de fazer um novo parlamento, porque a gente não vai precisar tanto de um parlamento assim. Em julho de 1933, ele une o poder do presidente e o do chanceler, com a força que ele tinha lá do Partido Nazista, em um só. E cria o Terceiro Reich, que é o Terceiro Império Alemão, que é e passa a ser chamado a partir daí de Führer, né? E aí você tem uma política de partido único, só existe o Partido Nazista, perseguição às minorias. Você tem um evento, um movimento, por exemplo, ao longo desse processo que a gente vai chamar de Noite dos Cristais. O que é a Noite dos Cristais? É quando os nazistas começaram a quebrar as lojas dos judeus, dizendo que os judeus atrapalhavam a economia nazista, que a economia tinha que ser para os alemães. É uma economia de direita, que mantinha, inclusive, a propriedade privada, mas desde que essa propriedade privada estivesse nas mãos dos alemães, desde aqueles alemães considerados legítimos, arianos, germânicos e por aí vai. É uma economia que é antiliberal, porque não permite, que o Estado está interferindo na economia, mas ela não rompe com a propriedade privada. É uma economia que mantém a propriedade privada desde que seja nessa estrutura ultranacionalista, focada para os alemães legítimos, os germânicos, segundo eles, os descendentes dos antigos povos germânicos. Esses dois movimentos vão continuar crescendo ao longo da década de 30, desculpem, até chegar em 1939, a gente tem a eclosão da Primeira Grande Guerra Mundial, onde o Hitler, inclusive, vai falar, ele vai começar a atacar outros países em busca do chamado espaço vital, o espaço que é necessário para a Alemanha crescer, se desenvolver e escravizar outros povos que, segundo o pensamento nazista, são inferiores, tá bom? Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui. Amo vocês, é de coração, grande beijo. Fui!